Irmãos, boa noite. Bom podermos estar na casa do Senhor mais uma vez, poder louvar, engrandecer o nome dele. O clima hoje está ajudando, ajudando a gente ficar em casa de nada coberta, mas que bom que os irmãos saíram para poder estarem aqui e a gente louvar e glorificar o nome do Senhor. Vamos iniciar então o culto, orando a Deus, pedindo que Deus direcione as nossas vidas. Pai, muito obrigado por todo o amor do Senhor para conosco, pela salvação em Cristo Jesus, por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor trouxe como benefício para a nossa vida e para a nossa existência, e também, ó Deus, a transformação que é produzida pela obra do Senhor nas nossas vidas. Que nós encontremos sempre, ó Deus, o descanso que necessitamos na presença do Senhor, caminhar na Tua presença, ouvir a Tua voz e fazer sempre, ó Deus, a Tua vontade. Ilumina, ó Deus, o nosso coração, os nossos olhos, ó Deus, para que ao lermos a Tua palavra, este Santo Espírito, ó Deus, que a inspirou, agora, ó Deus, possa iluminar o nosso coração e nós fazermos, ó Deus, aquilo que agrada ao Senhor. Direciona-nos, acalenta-nos, supra, ó Deus, as nossas necessidades. Temos necessidades diversas e só o Senhor, ó Deus, é poderoso para suprir todas essas coisas. Que o Senhor conduza a nossa vida e a nossa existência. Abençoe, ó Deus, a nossa igreja e agora esse momento, ó Deus, essa reunião que teremos para estudarmos, ó Pai, a Tua palavra e que haja em nós, ó Deus, verdadeiro prazer, ó Deus, em ter esse momento. Abençoe os irmãos que estão nos acompanhando de casa, que eles sejam ricamente abençoados e que o Senhor nos proteja, ó Deus, direcione a nossa vida e a nossa existência, pois necessitamos verdadeiramente, ó Deus, do Teu amor, do Teu perdão, da Tua misericórdia e da Tua visitação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 10. Tem uma porção aqui, eu convido os irmãos a colocarem isso de pé, para a gente poder ler juntos, do verso 1 do capítulo 4 até o verso de número 10. Tiago, capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 10. Vamos juntos? Leiamos. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, os prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, esse texto fala da nossa comunicação com Deus, que ela pode estar sendo prejudicada justamente por causa do pecado. E o texto aqui fala
como deve ser o nosso comportamento. Aqui ele fala de 10 atitudes que nós temos que ter para resolver essas questões. Eu vou ler aqui, irmãos, o hino de número 132, se você abrir aí e quiser me acompanhar, e ele nos ajuda a pensar um pouco, né? O título do hino é Vivificação, e ele então traz para a gente mensagem que vai nos ajudar a pensar justamente sobre como é que está a nossa caminhada, né? O hino 132 do nosso hinário, o título Vivificação, diz assim: Tu que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, tu que vives, ó Jesus, vivifica-nos, Senhor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar, com teu santo e puro amor, vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. As outras estrofes dizem assim: Eis o mundo tentador a querer nos atrair, sem teu fogo abrasador não podemos resistir. Quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Vem agora consumir tudo quanto, ó Salvador, quer altivo resistir ao teu brando e santo amor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar, com teu santo e puro amor, vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar, né? Depois de lermos Tiago, falando de onde vêm as contendas, né, a não ser das coisas do nosso coração, e que o texto ainda fala até da nossa infidelidade por amor às coisas desse mundo, né? Então nós vamos aproveitar esse momento para apresentar a nossa vida a Deus, né? Confessar pecados, acertar a nossa caminhada, e nós temos muita coisa para fazer, né? Vamos aproveitar esse momento e feche teus olhos, ore ao Senhor, peça a Deus que te abençoe, que Ele ouça a sua oração, peça a Deus que produza arrependimento no coração, e depois de um tempo eu estarei orando. Senhor Deus, muito obrigado pelo perdão que um dia o Senhor trouxe a nós. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a consciência de que amar o mundo é algo que não convém a nós. Mas também, ó Deus, ajuda-nos a ter discernimento para entendermos o que são as coisas do mundo, pois algumas, ó Deus, são extremamente claras, e nessas, ó Deus, sabemos e até, ó Deus, voluntariamente optamos, e que o Senhor nos perdoe. Mas sabemos, ó Deus, que existem coisas que elas não têm uma aparência, ó Deus, de tão grande mal ou até mesmo de mal, mas são coisas do mundo e que o nosso coração, a nossa mente não conseguiu discernir. Por isso, ó Deus, que o Espírito do Senhor nos ajude nesses mínimos detalhes, para que amemos, ó Deus, a obra do Senhor, o mandamento do Senhor, e façamos aquilo, ó Deus, que agrada ao Senhor. Pois talvez, ó Deus, muitas vezes, involuntariamente, ó Deus, cometemos pecados e às vezes sem ter conhecimento, e é o Espírito do Senhor, ó Deus, por meio da instrução da palavra, é que nos mostra essas coisas, e que o Espírito do Senhor, ó Deus, toque o nosso coração, a nossa consciência, e Ele mostre, ó Deus, onde estão os nossos erros. Rogamos também, ó Deus, por aqueles que estão andando, ó Deus, trôpegos, com fé fraca, que
Que o Senhor nos ajude, ó Deus, que o Senhor renove, que o Senhor traga esperança e que haja alegria no coração deles, ó Deus, em servir o Senhor. Que o teu perdão os visite, ó Deus, e que o ânimo do Espírito, ó Deus, esteja com eles, para que eles possam vencer o pecado, vencer o mundo, vencer a carne, vencer, ó Deus, as ações do diabo contra a vida dele e viver, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Também, Deus, oramos, ó Pai, pelos irmãos que estão enfermos, aqueles que estão enfrentando dificuldade nesses dias. Cuida de cada um deles, ó Deus, renova a força, traga cura, ó Deus, traga orientação, dê orientação aos médicos, ó Deus, torne medicamentos eficazes para que eles possam, ó Deus, desfrutar no retorno dos lares, a companhia, ó Deus, de amigos, parentes e o descanso, ó Deus, da dor e do sofrimento. Também clamamos, ó Deus, para que o Senhor ouça as nossas orações, dando-nos, ó Deus, sabedoria nesse período eleitoral, que o Senhor, ó Deus, possa lançar luz e dar entendimento a cada um, ó Deus, que está envolvido nesse processo, sejam os eleitores, ó Deus, ou os candidatos, e que a paz do Senhor, ó Deus, possa reinar no coração daqueles, ó Deus, que têm confiado no Senhor e esperado, mas que independente, ó Deus, de quem for governar, quem for servir a essa nação e a essa cidade, que nós nos lembremos que o Senhor é quem está no controle de todas as coisas. Por isso, ó Deus, sabemos que o Senhor, ó Pai, controla essas coisas e queremos sempre te dar graças por isso. E rogamos a bênção do Senhor, a bênção, ó Deus, da capacidade de apreender, ó Deus, aquilo que a palavra do Senhor tem trazido a nós e que nós descansemos no cuidado do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós temos, alguns casos de irmãos, com Covid, mas nenhum caso novo, mais recente, Então a gente está indo assim em oração, pedindo a Deus que abençoe os irmãos. Caso haja alguém na igreja, em casos novos, nos informar para a gente poder passar para a igreja e a gente poder estar orando, pedindo a Deus. Irmão, nós vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo de número 8. Nós leremos do verso 26 até o verso 30, mas nós vamos nos deter, nos versos 29 e 30 para o estudo nesta noite. Nós vamos, Romanos, capítulo 8, os versos 26 ao 30, que nós vamos ler, e vamos nos deter nos versos 29 e 30. Diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração e que seja útil, ó Deus, para a nossa vida e para a nossa caminhada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, quando a gente vai estudando a Bíblia, e a gente pega os textos, livro, epístolas, narrativas históricas, os livros poéticos, a gente encontra então a narrativa bíblica e a informação que chegou até nós. Então, a Bíblia é o livro da revelação de Deus, é a palavra de Deus. Conheci
um pregador que todas as vezes que ele lia o texto bíblico, ele diz assim: assim diz a palavra do Senhor. E aí ele lia o texto bíblico, né? Para frisar mesmo que quem está falando conosco é o próprio Deus, né? Então nós temos, né, a possibilidade de ler as Escrituras e nós temos a possibilidade de estudar as Escrituras. Então nós estamos num tempo em que a possibilidade, né, de estudar as Escrituras é muito grande. Então, né, além das coisas que acontecem na igreja, pessoalmente nós temos tido essa oportunidade, né? E os estudiosos sempre eles buscam fazer resumos para que a gente possa compreender e entender melhor, porque às vezes nem todas as informações estão no versículo bíblico ou no capítulo da Bíblia, e aí a gente então tem que buscar as Escrituras todas, né? Por isso nós temos o lema que nós chamamos o lema da Reforma, sola Escritura, né? Que é o lema de como nós funcionamos, qual é a nossa autoridade, né? A única regra de fé e prática é a Bíblia, né? E nós também temos um outro princípio, ele não é muito falado, mas ele faz parte do sola Escritura, e é ele quem vai dar essa ideia da Escritura, né? Eu vou ler um versículo num lugar, um versículo no outro, o outro texto, e às vezes então eu vou precisar juntar essas informações para que eu possa tornar claro o entendimento sobre uma doutrina. E a gente chama esse segundo item de tota Escritura. Então nós temos sola Escritura, né? Ou seja, somente a Escritura, mas também existe o termo tota Escritura, ou seja, toda a Escritura, porque a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, quando eu for ler as Escrituras e buscar entendimento, eu não posso usar apenas um versículo, um texto apenas. Eu tenho que buscar o quê? O que a Bíblia diz num todo, né? A informação que é dada num lugar, a informação que é dada no outro, e aí então cria-se um estudo sistemático para a gente poder encontrar. Então, primeiro, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, né? E eu então preciso entender que a Bíblia se explica, ela é suficiente por si só, então ela não precisa de mim. A Bíblia já tem todas as informações. O Espírito Santo é que conduz-nos para que a gente possa trazer essa realidade, né? Se a gente não for fiel, está errado. Se a gente buscar fidelidade e conseguir fazer isso, né? Porque nós não somos inspirados, nós somos iluminados. Então, com certeza, uma hora eu vou falar um negócio errado. Com certeza eu vou ter um pensamento, mas eu devo estudar ao máximo, me preparar ao máximo para que esses erros estejam distantes. Mas as Escrituras estão aqui justamente para que todos possam examinar e reexaminar. Por isso não há dificuldade nenhuma de quando a igreja percebe que algum ensino não foi adequado, não foi bem dito, então precisa corrigir, vai lá e acerta, né? Na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos 3 documentos que nos ajudam na interpretação dos textos, que é a Confissão de Fé de Westminster e os 2 catecismos, o catecismo maior e o catecismo menor, né? Os catecismos são perguntas e respostas. A Confissão de Fé de Westminster são declarações sobre o que nós cremos. Então nós temos um parâmetro já para a gente poder seguir uma linha de explicação. Dentro dessas linhas de explicação, nós encontramos mais 2 grupos de informação. O primeiro grupo é o que nós chamamos de sola, os solas da reforma, né? Os reformadores não chegavam lá e diziam assim: aqui eu vou defender o sola Escritura, agora eu vou defender... Não. Eles discutiam o que a Bíblia dizia e quem era a fonte de autoridade. Então eles falavam sobre somente a Escritura. Mas com o passar do tempo, essa informação foi sendo agregada e eles fizeram um resumo, né? A gente falou bastante esse mês de outubro que passou sobre esses 5 pontos, né? Então é sola Escritura, que é a base de tudo. O último, soli Deo glória, ou seja, só glória somente a Deus. E os outros 3 que estão no meio, que fala da salvação, somente a graça, somente a fé, somente Cristo. Ou seja, nós somos salvos somente pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus.
E é assim que funciona esses 5. E nós temos um outro 5, porque às vezes o pessoal, esse monte de 5, né, chamado de os 5 pontos do calvinismo, né? Os 5 pontos do calvinismo, ele veio quando um grupo já de reformados ou de pessoas que acreditavam no solas, eles já haviam abandonado a caminhada junto à igreja medieval e o que estava acontecendo na igreja romana, e agora então eles estavam voltando à prática, dizendo que na obra redentiva, na obra da salvação, o homem também participa. Então não é algo em que somente Deus opera na salvação. E aí então houve uma grande dissensão, uma grande discussão, e chegou a ter um concílio para tratar dessas coisas, né? E saiu um outro documento, por isso os 5 pontos do calvinismo, né? Os 5 pontos do calvinismo é uma resposta a 5 pontos, na verdade 4, né? 4 pontos que os arminianos apresentaram. Eles tiveram então que discutir. E aí esses 5 pontos ficou conhecido por nós com o nome de uma flor, que é tulipa, mas no inglês é tulipe, com P mudo, né, sem o azinho, porque estava lá no inglês, e é chamado assim, ó, de total depravação, né, que é os nomes que a gente vai desse acróstico, né, eleição incondicional. Depois a gente vai tratar da expiação limitada, depois da graça irresistível e por último, né, a perseverança dos santos, para definir o que nós cremos. É chamado esses 5 pontos do calvinismo, né? Dentro desse ponto ou desses pontos do calvinismo, o que se é discutido? A ordem da salvação. Como é que uma pessoa é salva? Como é que funciona? Num certo sentido, a Bíblia ela gasta pouco tempo dizendo estude, memorize, encontre. Mas nós encontramos informações abundantes sobre isso. Por isso, a Bíblia resume a salvação em crer no Senhor Jesus. É crer. Né? E aí nós encontramos outros aspectos do processo da salvação. Por exemplo, nós encontramos o arrependam-se. Nós encontramos a obra do Espírito Santo. Nós encontramos a proclamação da palavra, nós encontramos o chamado de Deus, aí nós encontramos outros textos como eleição, predestinação, e depois a gente encontra mais textos, né? Justificação, santificação, adoção, e por fim a gente vai encontrar o último texto, que é glorificação. E aí então os estudiosos, eles cunharam 2 textos. O primeiro é a ordem da salvação e o segundo, a história da salvação. Tudo para poder explicar para a gente como é mais fácil, né, você sistematizar isso. Então, a ordem da salvação fala como Deus nos salva baseado nas coisas eternas e nas coisas temporais. Ou seja, a ordem da salvação começa antes da criação de todas as coisas e termina lá no céu, novo céu e nova terra. Ou seja, toca a eternidade. Por isso, a ordem da salvação, antes de que qualquer coisa fosse criada ou criada, ela já existia na mente de Deus. Mas Deus criou o segundo ato, que é o tempo. E então Ele faz com que essa coisa que está na eternidade aconteça no tempo. E a gente chama isso de a história da salvação. Olha a diferença. O outro é a história. Na história, funciona assim. O dia que Deus criou o mundo, Adão e Eva pecaram, houve uma sentença, houve uma promessa, aí veio Noé, veio Abraão, veio Moisés, veio Davi, vem Jesus, vem a igreja e Jesus volta no céu e na nova terra. Tudo acontece nesse momento, mas olha para você ver, eu nasci num tempo e fui convertido num
Lutero nasceu em 1400 e pouco e viveu nesse período. Então a história da salvação ela acontece um pouco diferente da ordem da salvação. Cada um vai contar uma história. Então, por exemplo, no tempo de Cristo Jesus, a história da salvação ela tinha um outro aspecto. Proclamando o Evangelho. A história da salvação com o povo de Israel no deserto tinha outro, uma outra cadência, né? E aí então, alguns historiadores criaram mais 5 terminhos para a gente lembrar da história da salvação. A história da salvação, fizeram até um acróstico, CICIC. Eu acredito que o pessoal da PEC já utilizou isso, o pessoal da Igreja Presbiteriana, para ensinar às crianças a história da redenção, o que acontece neste mundo, CICIC, alguns chamam de CICIC, criação, vamos começar lá, criação, Israel, Cristo, igreja, consumação ou céu. CICIC, nessa história da salvação, E o que acontece na história da salvação? A mensagem é pregada, essa é a primeira coisa, A mensagem, e a mensagem é o quê? É aquilo que Deus mandou fazer para chamar os seus, é por meio da pregação da Escritura, por meio da palavra, desde o Antigo Testamento, tá, irmãos? Desde o Antigo Testamento, a palavra de Deus, os profetas, os homens de Deus, e agora nós como igreja temos que pregar, continuamos a pregar, para que haja um chamado, então uma convocação. Então Deus está no chamado, e onde ele começa a ficar mais claro para nós? O chamado ele fica muito mais claro para nós em Abraão. Deus chamou Abraão da sua parentela, o texto começa a falar assim, mas Deus chamou Noé? Também chamou Noé, e a gente chama isso de vocação. Deus chamou a Adão? Chamou. Deus deu a Adão ministérios. Deus chamou Caim ao arrependimento? Sim. Deus chamou Abel à adoração? Sim. Então Deus o tempo todo ele está chamando o ser humano para que olhe para ele. Deus está gritando nos ouvidos do ser humano o tempo todo, Depois de chamar, as pessoas vão responder ou não a esse chamado. Pode responder agora ou pode responder até o final da vida, mas todos nós que ouvimos a mensagem vamos ter que responder esse chamado. E quando a gente responde positivamente, a gente chama de salvação. E aí depois que a gente diz que está salvo, automaticamente a gente está com o Espírito Santo, a gente vai viver uma vida de santidade, e depois dessa vida de santidade a gente vai então experimentar a glorificação. Só que nesse item aqui existe uma história para ser contada, que é a ordem da salvação, e eu vou me deter então na ordem da salvação. Segundo o texto que nós lemos aqui, já há uma ajuda bem grande. Verso 30 diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, no processo da ordem da salvação, que é uma sequência de acontecimentos, é um princípio onde acontecem coisas que é bom a gente compreender. Então, primeiramente, precisamos lembrar que, primeiro, toda a salvação que Deus apresenta a nós, ela foi uma iniciativa eterna de Deus em benefício do ser humano, mas em favor e defesa da sua santidade. Porque ele sabia que o ser humano cairia em pecado. E ele então, antes da fundação, da criação de tudo, ele já bateu o martelo. E o que ele faz antes da fundação do mundo? Eu queria que você fosse comigo, em Efésios, capítulo 1. Efésios,
Efésios, capítulo 1. Diz assim, verso de número 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então aqui nós encontramos a palavra vontade de Deus, nós encontramos adoção, nós encontramos predestinação e nós encontramos eleição. Todas essas palavras aparecem aqui. A palavra adoção, ela acontece num tempo lá na frente, mas os termos eleição e predestinação estão associados ao termo desde o início, como ele usa aqui, verso de número 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, qualquer pessoa neste mundo que obtenha salvação, ele já havia recebido quando? Antes que o mundo tivesse sido criado. Ou seja, está no processo da eternidade. A gente chama isso de ordem da salvação. Mas ele será salvo quando? Na história da redenção, na história da salvação. Um dia, então, por exemplo, antes de tudo ser criado, eu vou colocar aqui o apóstolo Paulo, porque ele assegura isso e tudo, não vou falar sobre mim. O apóstolo Paulo, ele tinha plena convicção de que ele era um eleito de Deus, e Deus o alcançou no tempo que deveria, e agora então ele era um salvo no Senhor Jesus. Mas quando é que o apóstolo Paulo foi salvo? Lá na eternidade, lá na eternidade, Então as duas palavras que aparecem aqui é eleição e predestinação, É muito comum algumas pessoas dizerem que eleição e predestinação não existe, O correto não é dizer isso. O correto é dizer que o modo como uma pessoa vê a eleição ou a predestinação é diferente de outro. Isso aí é correto. Mas negar que a Bíblia fala sobre isso é impossível. Então, a eleição é a escolha de Deus. Então, Deus escolhe. Mas agora a predestinação é para quê? É para finalidade. Deus escolhi. Aí, mas para quê? Não, só escolhi, é meu. Não, mas o que você vai fazer? Você separou ele, escolheu. Mas qual é o propósito? Aí eu destino ele. Mas eu destino antes. Então o termo predestinar já diz que é dar fim antes. Eu vou dar um fim antes. Quando você chega lá, recebe seu salário e você então separa. Isso aqui é para academia, isso aqui é para comida, isso aqui é energia. Aí você lembra, opa, peraí. Aí você começa de novo. Não, isso aqui é o dízimo, a oferta. Aí isso aqui é academia. Aí você vai fazendo. Você predestinou os valores, você definiu antes. Então, na ordem da salvação, o que vem primeiro chama-se eleição, que envolve a predestinação. A eleição. Então, a eleição é um ato de escolha de Deus, e ele nos destina a um fim. E qual é o fim da destinação? A destinação é nos parecermos com Cristo Jesus. Se nós não nos parecermos com Cristo, não é por imitar, é para sermos irmãos, sermos da essência de Cristo Jesus, estarmos em Cristo. Nós só somos salvos por meio de Cristo. Então ele nos elege e nos destina para a salvação em Cristo Jesus.
Jesus. Vai ter um momento em que eu vou me converter, que as pessoas vão se converter? Vai acontecer esse momento. Quem é que se converterá, irmãos? Aí, somente aqueles que foram eleitos e predestinados. E agora, essas pessoas vão ter que acreditar em quê? Em Cristo Jesus. Somente por meio de Cristo. Então, irmãos, não existem eleitos e predestinados fora de Cristo Jesus. Ou seja, em outras religiões. Esse é o primeiro caminho. Então você precisa ouvir de Jesus, você precisa declarar fé em Cristo Jesus, para quê? Para que se confirme a sua eleição e a sua predestinação, né? Qual é a finalidade da predestinação? Santidade de vida. Por quê? Por sermos pecadores, nós precisamos estar em Cristo para resolver o nosso problema de pecado. Então a ordem da salvação começa com esse ato, um ato eterno de Deus, um ato soberano de Deus. E aí, irmãos, não depende de quem quer e não depende de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Nós encontramos esse texto em Romanos 9 e encontramos a história de Esaú e Jacó. Antes mesmo que os gêmeos tivessem nascido, tendo eles feito bem ou mal, Deus havia escolhido um e Deus havia preterido outro. Ele escolheu a Jacó, mas ele, o termo utilizado na nossa tradução, não é, já ia falar abominar, foi embora o termo, né? Foi embora o termo. Sim, aborreceu. Só que o termo aborrecer é o mesmo termo para odiar. Só que a gente não utiliza esse termo para Deus. A gente não usa, por quê? Mas Deus tem ódio de alguma coisa, a gente acha demais. Deus tem um problema seríssimo com o pecado, por isso ele vai punir. Então é a ira de Deus agindo. Então o aborrecimento de Deus ali é a ideia da preterição. Ele disse: olha, esse não faz parte do meu plano antes da fundação do mundo. Então todo o processo inicia-se nesse momento onde Deus elege, onde Deus predestina em Cristo Jesus para a santidade e para o louvor da glória de Deus. O que essas pessoas viram? Essas pessoas viram filhas de Deus. Mas do momento da eleição até elas virarem filhas de Deus, o que acontece? Então o primeiro processo aqui, eleição. O segundo processo é o chamamento dessas pessoas. Deus então traz a mensagem e as pessoas vão ter que ouvir essa mensagem. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: como crerão em quem nada ouviram? Acreditar. Então, a ideia agora é, quando estamos no mundo, o primeiro ato de Deus na nossa vida é fazer com que a mensagem dele chegue até nós. Então nós passamos a ter uma responsabilidade, pois os eleitos estão aí, as ovelhas de Cristo Jesus estão aí, elas já foram escolhidas lá na eternidade. Qual é o nosso papel agora? Fazer com que essa mensagem chegue aos eleitos, aos escolhidos. Lembre-se que o apóstolo Paulo, quando chega em uma das cidades em Atos, o Espírito diz: há muitos eleitos nessa cidade. Você pode entrar e pregar, porque vai ter conversão. Então, o segundo ato é o que nós chamamos, utilizamos o termo de o chamado do Evangelho. É o grito de Deus explicando para essas pessoas o que elas precisam fazer e como é que essas pessoas precisam fazer. Deixa eu pegar um termo aqui. Isso. Pulou.
Depois que acontece o chamamento, a gente precisa, pensar mais um pouco. É muito comum nós partirmos para o próximo passo respondendo a seguinte, quando a pessoa, ou enquanto a pessoa está ouvindo o Evangelho, ou talvez antes da pessoa ouvir o Evangelho, o que acontece com ela? 90% dos cristãos, eu vou arriscar aqui o número, mas existe uma pesquisa em torno de 80% em um país, o Instituto Barna fez. 86% da população cristã, quando se pergunta a ela como é que a pessoa é salva, e você pergunta a ela: você é regenerado e aí então tem fé, ou você tem fé e aí então você é regenerado? Não responda. Automaticamente as pessoas respondem assim: não. Quando o Evangelho é pregado, eu ouço, eu me arrependo, e aí então eu passo a ter fé. E a partir do momento que eu tenho fé em Cristo Jesus, eu recebo o novo nascimento. Essa é a resposta que todo mundo dá. Só que quando nós lemos as Escrituras, a Bíblia diz que o nosso nascimento vem do alto. Então, eu preciso ser afetado pela obra do Espírito primeiro, para que segundo eu ouça a Escritura, e aí então eu me arrependa. Por quê, irmãos? Porque senão quem se arrepende sou eu. Não é o Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eu só posso arrepender de pecados e crer em Cristo Jesus porque o Espírito Santo está fazendo alguma coisa, e não depois. Imagine só, eu creio e aí então eu arrependo. Não, a Bíblia diz: arrependa-se e creia. E se a obra de arrependimento não depende de mim, mas depende do Espírito Santo de Deus, não foi essa a palavra que Jesus falou com Nicodemos? O vento sopra onde quer e a gente não. Assim também aquele que é guiado pelo Espírito. Então o primeiro a fazer a obra é essa. Então, irmãos, é comum nós colocarmos a regeneração depois da fé, enquanto que nós precisamos colocar a regeneração antes da fé. Então, primeiro o Espírito age, depois a luz acende. É igual uma tomada. Você quer luz aqui, você vai lá na tomada e faz assim, ó, tá. Aí a luz aparece. Agora tenta inverter. Primeiro você acende a luz e depois o interruptor. Quem é que traz luz e entendimento a nós? É o Espírito. E olha, para você ver, quem chega junto para que esse arrependimento e fé aconteça? A pregação da palavra, porque o Espírito age segundo a palavra. Então, irmãos, a gente sempre trabalha assim: o chamado vem. Na hora que o chamado chega, presta atenção, essa pessoa pode já ter sido, presta atenção, iniciada no processo de regeneração. Já viu que é muito comum, do nada, uma pessoa levantar e dizer: hoje eu preciso encontrar com Deus. E aí ela vai na casa de alguém e diz: fulano, eu vim aqui porque eu senti um desejo no coração, eu sei que você é crente, eu queria que você lesse a Bíblia para mim. O Espírito começou já a agir. Então o Espírito pode agir antes da pregação, durante a pregação também. Tem gente, irmãos, que ouve a mensagem quando ele tinha 16 anos de idade, aos 40 ele se converte.
aos 40. E ele lembra, no dia tal aconteceu isso. Tem gente que ouve no domingo e só na outra semana ele vai ser quebrantado. Tem gente que ouve hoje e hoje mesmo responde. Então, a regeneração, ou seja, a obra do Espírito Santo, tem que agir antes, junto ou depois da pregação da palavra. Senão, não há arrependimento e fé. Então, arrependimento e fé está entre a eleição, ou melhor, está antes, da pregação e da regeneração. E aí então a ordem é essa: prega a palavra. Quem age junto, o Espírito. Pois pregação da palavra sem o Espírito, nunca haverá conversão. Lembra do que eu falei aqui domingo? A gente crê nisso. Só que quando a gente pensa, a gente para de acreditar. Porque a gente fala assim: ah é? Fulano não quis aceitar Jesus, não? A hora que o Espírito agir, quero ver. É a pessoa que se salva ou é o Espírito que salva essa pessoa? É o Espírito. Então, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar de sua misericórdia. Então, irmãos, na ordem da salvação, eleição, aí a gente coloca proclamação, que é o chamado. Junto do chamado vem o que? A regeneração, o Espírito Santo de Deus. Quando é que o Espírito faz isso, irmãos? Eu nunca sei, mas o Espírito vai fazer isso junto com a palavra, nunca sem a palavra. Senão, irmãos, era desnecessário a pregação da palavra. Desnecessário. Não precisa pregar não, uma hora vai acontecer. Não, a Bíblia diz pregue, pregue, pregue. E preste atenção, todos nós necessitamos obedecer essa ordem, crendo na eleição ou não. Nós acreditamos que a pregação identifica o eleito. Ele identifica. Alguém que não crê na eleição, a pregação torna-o eleito. É assim que eles vão dizer. Então, não há possibilidade. Alguns falam assim: não, pastor, já que é eleito, para que a gente prega? É porque Deus mandou, essa é a ordem. Ele elegeu, é Ele quem envia seus mensageiros, e é o Espírito Santo que age segundo essa palavra. Vamos ver mais um texto aqui? Efésios, capítulo 1, verso de número 12. Efésios, capítulo 1, 11, 12 e 13. Isso. Diz assim: nele digo, no qual fomos também. Verso 11. Efésios, capítulo 1, verso 11, 12 e 13. Ele diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não depende de quem quer e nem de quem corre, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados pelo Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Ou seja, quando nós cremos, o Espírito Santo então nos marca, mas ele começa a agir antes, para que nós, ao ouvirmos a palavra da verdade, creiamos nela e confirme a nossa eleição. Quem são estes? Nós não sabemos. Sabemos que a Bíblia diz que nós devemos pregar a palavra, e somente por meio da pregação é que viria então salvação. Primeiro, nós temos a eleição. Segundo, nós temos o chamado. Terceiro, nós temos a regeneração. Aí então
acontece o quê? O que nós chamamos de conversão. O que é converter? Voltar. Arrependimento. Então, o primeiro passo da conversão chama-se arrependimento. Por quê? Você reconheceu que é pecador, a palavra foi pregada, o Espírito agiu em você. E aí, então, você confessa seus pecados. E aí, confessando os seus pecados, você tem que basear sua confissão em quê? Em que Cristo Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. E que você agora arrependido não quer voltar a essa prática. E que você agora quer viver a vida cristã, mas você precisa então lançar a sua confiança não mais nas obras da lei, não mais no seu conhecimento, não mais nos seus méritos, mas você lança os seus méritos, a sua fé em Cristo Jesus. Aí nós temos a eleição, nós temos o chamado, nós temos a regeneração, nós temos a conversão, arrependimento e fé. Não é fé e arrependimento, arrependimento e fé. Onde nós encontramos Cristo Jesus, primeiro sermão dele: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento e fé. Então, irmãos, o Espírito nos garante o arrependimento, a fé nos garante a salvação. Por isso, a conversão é isso. Conversão é arrepender e crer. Então nós estamos na eleição, da eleição nós passamos para o chamamento, o chamado nós passamos para a regeneração, que é uma obra exclusiva de Deus na nossa vida. Aí então o Espírito Santo produz algo em nós. O que o Espírito Santo nos dá? Nos dá a capacidade de arrepender e nos dá a capacidade de crer. A fé é um dom de Deus. Mas agora, como é que eu participo dessa história? Eu preciso responder positivamente a isso. Então, a regeneração é um ato exclusivo de Deus. A conversão já entro eu. Por quê? Porque agora eu sou pessoa participando do processo. Eu tenho que arrepender do meu passado, eu tenho que arrepender dos meus pecados, eu tenho que estar consciente do que está acontecendo. Mas quem me tornou consciente? O Espírito Santo. Ele me libertou. Ou seja, aquilo que todo mundo gostaria de ter, livre arbítrio, eu não tinha. Mas agora em Cristo Jesus eu me tornei livre. O Espírito Santo me libertou. E imediatamente ele me fez crer. E eu fiz tudo isso em sã consciência, envolvendo todo o meu conhecimento, todo o meu engajamento, toda a minha capacidade de avaliar o que estava. Por quê? Porque agora eu fui restaurado. Por isso eu me arrependi, por isso eu declarei fé. Mas quem me deu isso? O Espírito Santo. A tomadinha, ó, e a luz então acendeu. Eu sou a lâmpada, com a minha história, com a minha vida, mas a energia que produziu aquela luz foi do Espírito Santo. Eu não tinha energia nenhuma. Como é que eu encontro isso? Estando vós mortos dos vossos delitos e pecado, ele vos deu vida. Então não fui eu que recobrei a vida porque escolhi a ele. Foi ele que me escolheu e ele que me fez ter vida. Efésios capítulo de número 2. E ele fala sobre isso. Então, irmãos, nós estamos no processo: eleição, chamado, regeneração, conversão, que é o que? Arrependimento e fé. Depois que a gente tem fé, qual é o próximo passo? Alguém poderia aí nos ajudar? Nós falamos tanto esse mês. Depois da fé, vem o quê? A conversão já é a mudança, A conversão e a fé está ali. Mas você usou um termo que ele vai aparecer. Qual é o outro termo que a gente chama sobre mudança? As obras
É um ato que está dentro da mudança, né, que a Cileia falou ali. Obra do Espírito presente. E quando o Espírito age na nossa vida, como é que a gente chama? Salvação aconteceu. Transformação. E a transformação acontece dentro de um processo. Eu só estou querendo achar a palavra exata. Se eu falar aqui, associa. Mas existe uma... Quando alguém está bagunçando demais, você fala que ela precisa o quê? Correção, mas é disciplina. Quando alguém está andando longe de Deus, você chama ela para voltar. E ela está precisando viver uma vida de quê? Isto. Então, santificação. Esse é o termo que eu queria. Está tudo nisso, é a obra do Espírito, transformação. Mas antes da santificação, acontecem duas coisas. Oh, Jesus amado. Crer está lá na conversão, é a fé. Obedecer está na fé. E o processo de santificação. Lembre-se disso, olha, para uma pessoa ser salva, ela necessita de quê? Glorificação. Glorificação é o último ato. Nós falamos o mês inteiro sobre esse tema. Nós somos pecadores. Como é que Deus resolve o problema do meu pecado para Ele me salvar? Opa, Aluzia. Justificação. Então, irmãos, quando o arrependimento vem e a fé acontece, justificado, pois, mediante a fé, temos o que? Paz com Deus. Porque, irmãos, arrepender e crer não seria suficiente se Deus não declarasse assim: olha, é isso mesmo, você acredita em Jesus? Então a santidade dele vem para você. E a sua pecaminosidade vai para ele. E agora no tribunal, no meu tribunal, eu digo: você é livre. Você é uma pessoa santa. Você é uma pessoa pura. Por quê? Porque todos os seus pecados foram perdoados por meio de Cristo Jesus. Então foi imputado, ou seja, foi colocado na nossa conta a justiça que era de quem? De Jesus. E todo o pecado que era nosso foi para onde? Para Jesus. E Jesus foi para onde? Por causa dos nossos pecados? Para a cruz. Ele pagou. Então, depois da conversão, que é arrependimento e fé, nós temos justificação. E eu disse, a justificação não é algo visto, ninguém vê. Ela acontece lá com Deus, no tribunal dele, porque ele tem que fazer uma sentença. Ele tem que condenar o pecador e absolver o justo. E ele fez uma troca, ele pegou o justo e colocou no lugar do pecador, pegou o pecador e colocou no lugar do justo. Então ele bateu o martelo, está perdoado, todos os seus pecados. Nenhum deles mais eu me lembro. Por quê? Porque eu estou cobrando em Cristo Jesus. Tá? Aí agora nós somos chamados de quê? Então lembre-se que eu falei que existem dois processos antes do chamado processo de santificação. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós passamos a ser chamados de quê? É um teste. Salmos, um herdeiro é alguém que? Quem é que recebe herança? Filhos. Então nós recebemos agora a adoção, paz com Deus. Deus nos leva para Ele, porque agora nós somos puros. E Ele diz: acabou minha inimizade com você, não existe mais, eu não sou mais inimigo seu. Nesse sentido, né, dessas barreiras, né, nós é que não somos inimigos de Deus, mas por causa da ira, essa barreira. Então Deus nos chama de volta e diz: acabou. E agora nós somos chamados de quê? Filhos de Deus. E aí, irmãos, que hora que isso acontece? É assim, ó, a pregação vem, aí quando o arrependimento, fé, justificação e adoção, pá, tudo na mesma hora. E um brinde. Qual é o brinde? Santificação. Agora a santificação, ela vai fazer o quê? Ela vai te ajudar a não voltar à vida de pecado. A santificação não te salva, e nem a santificação ou a não santificação te condena mais.
A santificação é o quê? É um processo enquanto nós aguardamos ou a nossa morte ou a volta do Senhor Jesus. Mas o que Deus espera de nós? Ele nos salvou para a santidade. E agora, irmãos, como a lei e nenhum pecado tem domínio mais sobre nós, nós podemos fazer o quê? Escolher a santidade. Nós somos livres agora, irmãos. Livres para dizer não para quem? Para o pecado. Por quê? O arrependimento já veio, a fé já veio, nós fomos justificados. O Espírito Santo habita em nós e nós temos uma nova natureza. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora nós temos a mente de Cristo. Por isso, irmãos, agora, num certo sentido, pecamos porque queremos. Antes era porque éramos escravos do pecado. Agora não. Agora não. Agora o Espírito Santo de Deus habita em nós. Vamos lá ver o processo? Eleição, né? O segundo, né? A gente chamando de o chamado, a proclamação do Evangelho. O terceiro, a regeneração. O quarto, conversão, que é arrependimento e fé. O quinto é justificação. O sexto é adoção. O sétimo é santificação. Aí nós experimentamos esses processos. Vamos vê-lo de novo aqui. Abre lá a sua Bíblia em Romanos 8. E a gente está encerrando. Romanos 8, 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, depois do processo de santificação, qual é o último? Glorificação. Aqui ele está entre processos, né? Então ele fala da eleição, ele fala da predestinação, ele fala da eleição, ele fala do chamado, ele fala da justificação e ele fala da glorificação. Ou seja, o último ato é glorificação. O que nós encontramos? O que é glorificação? É atingirmos a estatura de Cristo hoje. Isso é glorificação. O nosso corpo ser transformado. E preste atenção, nós não nos tornaremos como Adão, tá, irmãos? Tudo que nós vamos experimentar é mais do que Adão experimentou. Porque agora nós vamos experimentar o quê? De Cristo. E Cristo é o perfeito cidadão. Cristo é o cidadão perfeito em sua obediência. E Ele conquistou os céus para nós. E nós agora vamos ter um corpo glorificado, seja na nossa morte ou depois da volta do Senhor Jesus, para então vivermos para sempre com Ele, em plena santidade de vida, onde não podemos mais voltar atrás. E nesse período, irmãos, vai ser o período em que nós teremos paz plena, não haverá mais choro, não haverá mais dor, nada disso, nada disso. Esse processo, irmãos, a gente encontra nas Escrituras, ele é crescente, e quanto mais a gente compreende ele, muito mais seguros nós ficamos diante de Deus. Muito mais seguros diante de Deus, né? Semana que vem nós vamos conversar um pouco sobre essa segurança que nós temos de declarar que somos ou não salvos. E por quanto tempo dura essa salvação? Eu queria encerrar lendo o último texto, Filipenses, para que a gente possa aquecer os motores para a semana que vem. Coríntios, perdi aqui, Efésios, Filipenses, capítulo de número 4.
pergunta que eu faço para a gente encerrar é se a ordem da salvação existe, quais os benefícios que ela traz? Então, um deles é a nossa segurança na salvação. Ou seja, é algo que nunca perderemos e nós podemos, segundo o Espírito que habita em nós, declarar a nossa certeza, a nossa segurança. Mas eu queria usar o apóstolo Paulo como o modelo. Olha o que ele escreve, verso 2, capítulo 4 de Filipenses: rogo a Evode e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Então aqui duas mulheres. A ti, fiel companheiro de julgo. Provavelmente a ti, fiel companheiro de julgo, seja uma pessoa. E eles colocaram aqui a tradução do nome. E não simplesmente, porque a quem ele está mandando nesse momento. Então a possibilidade: a ti, fiel companheiro de julgo. Também peço que as auxiliem, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Evode, Sintique, pregador. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus. Então ele colocou esse fiel companheiro de julgo, colocou Evode e Sintique, Clemente e demais cooperadores de Deus. Vamos todo mundo junto ler a última frase? Cujos nomes se encontram. Que livro é esse? Livro da vida. Então semana que vem nós vamos ver que livro é esse. E o apóstolo Paulo está dizendo que o nome deles, ou seja, o apóstolo Paulo não está dizendo que ele tem o nome dele escrito no livro da vida, mas ele está dizendo que 5 pessoas, pelo menos nominalmente, e mais outros companheiros, o nome deles está onde? O apóstolo Paulo está garantindo que essas pessoas vão para o céu, garantindo que elas são pessoas salvas, porque o nome delas está escrito onde? No livro. Imagina, irmão, não é sobre Paulo que Paulo está falando. Paulo está falando sobre outras pessoas. Então, irmãos, nós não podemos ter dúvida nenhuma sobre quando cremos, em que cremos e a garantia que nós temos. Se estamos em Cristo Jesus, somos dele para sempre. Nada nos separará do amor de Cristo. Jesus disse: as ovelhas a quem eu dei a minha vida jamais se apartarão de mim. Ninguém as tira da minha mão. Ninguém. Amém? Vamos orar, irmãos, vamos ficar em pé, pedir a Deus que nos oriente, clareie as informações. Semana que vem a gente volta para a gente poder falar sobre a garantia. Esse é o termo, né, que os reformadores utilizaram. Qual é a garantia? Nós temos garantia de que se tivermos fé em Cristo Jesus seremos salvos? Ele diz sim. Deus amado, muito obrigado por essa noite. Enche o nosso coração com um desejo enorme de ler a Tua Palavra, mas também de estudá-la. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, uma boa noite e Deus abençoe a vida de cada um. Amém?